Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Mecânica dos Fluidos. Eu sou o professor Tiago e nesta aula nós vamos aplicar a equação de Bernoulli para resolvermos um problema clássico de mecânica dos fluidos, que é a determinação da vazão através de um tubo ou medidor Venturi. Então vamos ao exemplo. A água escoa em regime permanente através de um medidor Venturi, como mostra a figura. O diâmetro na entrada do Venturi é 10 cm e na garganta é 5 cm. Garganta é o nome que se dá à seção de menor diâmetro no Venturi. Se o manômetro de tubo em U indica uma diferença na coluna de mercúrio igual a 1,2 metros, determine, letra A expressão para o cálculo da vazão em função de H. B, o valor da vazão para H valendo 1,2 metros. Então nós temos aqui o desenho ilustrativo do medidor Venturi. O medidor Venturi é um dispositivo projetado para medir vazão no interior de tubulações através da diferença de pressão na sua seção de entrada e na seção ou garganta do Venturi. Então ele tem uma seção de entrada com maior diâmetro, existe uma contração suave em direção a uma seção de menor diâmetro, que é chamada de garganta do Venturi. Depois, uma expansão suave em direção ao diâmetro de saída. Bom, qual o princípio de funcionamento? É necessário medirmos a diferença de pressão entre a seção de entrada e a garganta do Venturi. Podemos fazer isso com diferentes dispositivos, como por exemplo, manômetros diferenciais, manômetros de Bourdon. E neste caso, no exercício, está sendo usado aqui um manômetro de coluna do tipo tubo em U, cujo fluido manométrico é o mercúrio. A água então escoa no interior do Venturi. Temos aqui no manômetro o mercúrio. Então vamos usar aqui a massa específica da água para esse problema, valendo 1000 kg por metro cúbico, e a massa específica do mercúrio valendo 13.600 kg por metros cúbicos. Ok. Então antes de resolvermos o problema, vamos listar algumas considerações ou hipóteses para resolver o problema. Então a primeira hipótese é que o regime de escoamento é permanente, ou seja, o tubo Venturi já se encontra totalmente preenchido com água, nenhuma variável muda com o tempo. Velocidade, pressão, etc. não estão mudando mais com o tempo. Segunda, o escoamento é isotérmico, não há variação de temperatura. Terceira, o escoamento é incompressível, ou seja, não há deformação do fluido ao longo do escoamento, então a sua massa específica é constante. E a quarta hipótese, mais forte de todas, é que o fluido é ideal. Bom, os medidores Venturi eles são projetados para reduzirem o máximo possível as perdas de energia ao longo do escoamento no seu interior. Então essa hipótese 4 ela é razoável. Vamos lá. Então seja aqui a nossa seção 1 e a nossa seção 2. Lembrando que nós estamos considerando um escoamento uniforme na seção também, então a distribuição de velocidades em cada seção ela é uniforme. Nós temos aqui V1 na seção 1 e temos aqui V2 na seção 2, também uniforme. Ok, vamos fazer uma pré-análise ou avaliação do escoamento no interior do Venturi. Bom, então vamos imaginar aqui um volume de controle que envolve a seção 1 e a seção 2, onde nós queremos analisar o nosso problema. Então, dentro do nosso volume de controle, a massa não varia, porque o tubo Venturi já se encontra cheio de água. Como ele tem apenas uma entrada e uma saída, quer dizer que, usando o princípio da conservação da massa, a vazão de entrada tem que ser igual à vazão de saída. Como o diâmetro de entrada é maior e o diâmetro de saída é menor, quer dizer que a água ela sofre uma aceleração, ela tem a sua velocidade aumentada, então V2 é maior que V1. Eu sempre pergunto aos alunos, beleza, pelo princípio da conservação da massa, nós conseguimos compreender que a velocidade 2 é maior que V1. Mas o que acontece com a pressão em 2? Ela é maior ou menor que a pressão em 1? Então, para responder isso, vamos usar a equação de Bernoulli. Eu vou aplicar a equação de Bernoulli através do movimento da partícula de fluido de 1 até 2, seguindo uma linha de corrente. Então vamos fazer isso passo a passo. Então, vamos escrever aqui, aplicando
a equação de Bernoulli entre 1 e 2. É sempre importante indicarmos entre quais seções estamos aplicando a equação de Bernoulli. Vamos lá. Neste caso, eu vou usar a equação de Bernoulli escrita na sua forma de carga de energia. O que é isso? Então vamos lá. Então a carga cinética em 1, ou seja, V1 ao quadrado sobre 2G. Carga cinética é energia cinética por peso de fluido em 1, mais a carga de pressão em 1, que é a pressão em 1 sobre o γ, que é o peso específico da água. Essa carga de pressão está relacionada com o trabalho para deslocar a partícula de fluido em 1 por peso de fluido, mais a altura em 1, ou carga de altura, que está relacionada à energia potencial gravitacional em 1 por peso de fluido, tem que ser igual aos mesmos três termos em 2, ou seja, carga cinética em 2, mais carga de pressão em 2, mais a carga de altura em 2. Cada termo da equação de Bernoulli está escrito aqui na forma de energia por peso de fluido. Ora, vamos fazer uma pequena análise aqui para a gente verificar a unidade de cada termo. Tá? Energia é Joule no sistema internacional. Peso é Newton. Por sua vez, o Joule é Newton vezes metro. Sobre Newton, simplificando aqui, sobra metros. Então, cada termo tem como unidade metros. Como a carga de altura é metros, daria para deduzir a unidade dos outros dois termos automaticamente, uma vez que numa equação física a soma de todos os termos tem que ser feita de tal forma que eles tenham a mesma dimensão ou mesma unidade. Esse é o chamado princípio da homogeneidade dimensional. Bom, vamos fazer uma pequena simplificação na equação. Como o tubo Venturi está na horizontal, H1 é igual a H2. Então já podemos simplificar. Sobrou esses dois termos. Carga cinética em 1, mais carga de pressão em 1, tem que ser igual a carga cinética em 2, mais a carga de pressão em 2. Agora vamos responder a pergunta. Tá? O que acontece com a pressão em 2? Ela é maior ou menor que a pressão em 1? Então vamos lá. Bom, sabemos, usando o princípio da conservação da massa, que a velocidade em 2 é maior que a velocidade em 1. Então V2 é maior que V1, pelo princípio da conservação da massa. Consequentemente, esse termo aqui ele é menor que este termo. Como a soma da carga cinética com a carga de pressão tem que ser a mesma, então o primeiro termo, carga de pressão em 1, tem que ser maior do que o segundo termo, carga de pressão em 2. Por quê? Porque a soma dos dois termos do lado de esquerdo da equação tem que ser a mesma soma dos dois termos do lado direito da equação. Ora, ou seja, a pressão 2 ela cai. Bom, do ponto de vista energético, é fácil também compreender. Já que o fluido sofreu uma aceleração, então ele teve a sua energia cinética aumentada. Às custas de quê? Energia não vem do além. Às custas da redução da pressão. Este termo de pressão está relacionado com o trabalho para deslocar a partícula de 1 a 2. Então você consumiu energia do trabalho para aumentar a energia cinética. Simples assim. Bom, vamos voltar ao objetivo do exercício. Nosso objetivo é escrever uma equação da vazão em função da diferença de altura indicada no manômetro de tubo em 1, ou seja, em função da diferença de altura na coluna de mercúrio, Hzinho. Observe que a equação de Bernoulli tem 4 variáveis, V1, P1, V2 e P2. Então é necessário ainda fornecermos algumas informações para a gente poder simplificar essa equação. Então, nós vamos usar o princípio da conservação da massa para nos auxiliar. Então vamos escrever aqui da conservação da massa em que esse princípio nos auxilia. Sabemos que a vazão em 1
é igual a vazão em 2, seja mássica ou volumétrica, já que o escoamento é incompressível. Então, vamos escrever aqui embaixo essas relações. Então, a vazão volumétrica em 1 é igual a vazão volumétrica em 2, que é igual a vazão volumétrica em qualquer seção através do tubo Venturi. Nós podemos relacionar as vazões com as velocidades médias em cada seção, ou seja, a vazão na seção 1 é igual a área em 1 vezes a velocidade média em 1. Então nós temos aqui a relação entre a vazão e a velocidade média na seção 1. Isolando a velocidade média, vai ficar V1 é igual a vazão sobre a área em 1. Vamos fazer a mesma coisa na seção 2. Então a vazão é igual a área 2 V2. Ou seja, a velocidade média na seção 2 é igual a vazão pela área da seção 2. O que nós vamos fazer agora? Observe que nós temos agora duas variáveis, V1 e V2, relacionadas com uma só, que é a vazão volumétrica. Então nós vamos substituir essa relação da vazão pela área no lugar das suas respectivas variáveis, V1 e V2, na equação de Bernoulli. Então a primeira coisa que vamos fazer... Então vamos lá, vamos escrever aqui, fazer passo a passo. Então vamos escrever, substituindo V1 e V2 na equação. Vou chamar a equação de Bernoulli original de equação 1. Equação 1. Ok, beleza. Então vamos observar o seguinte. Vamos ficar atentos a isso. Então, observem, V1 é igual a vazão sobre a área 1. Quando eu substituir isso no lugar de V1 na equação de Bernoulli, o V1 na equação de Bernoulli aparece ao quadrado. Então no numerador vai aparecer a vazão ao quadrado e no denominador vai aparecer o 2G vezes a área 1 ao quadrado. Vai ficar vazão ao quadrado sobre 2G vezes a área 1 ao quadrado, mais a carga de pressão em 1, que é P1 sobre gama, e isso é igual. Vamos fazer a mesma coisa agora com V2. Quando substituímos V2, que é vazão sobre a área 2, no lugar de V2 da equação de Bernoulli, e lá aparece o quadrado, vai aparecer no numerador a área ao quadrado, e no denominador 2G vezes a área 2 ao quadrado. Então vai ficar vazão ao quadrado sobre 2G vezes a área 2 ao quadrado, mais P2 sobre gama. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Apenas um pequeno arranjo das equações. Já que a pressão 1 ela é maior que a pressão em 2, então vou passar esse termo aqui para o lado esquerdo e o primeiro termo, que envolve as vazões, para o lado direito. Então vai ficar P1 sobre gama menos P2 sobre gama, que é igual. Então vamos lá, primeiro termo, vazão ao quadrado sobre 2G vezes área 2 ao quadrado, menos o segundo termo, que é a vazão ao quadrado sobre 2G vezes a área 1 ao quadrado. Vamos continuar simplificando. Então, no lado esquerdo, como ambas as pressões aparecem divididas por gama, eu vou colocar esse gama, ou 1 sobre gama, em evidência. No lado direito, a vazão ao quadrado sobre 2G aparece nos dois termos. Também vou colocar em evidência. Então vamos lá. Vou fazer isso agora. Então deixa eu só escrever aqui minha seção 1, minha seção 2. Estou voltando à equação. Vou colocar o gama em evidência. No lado esquerdo vai ficar então P1 menos P2 sobre gama, que é igual. Colocando agora a vazão sobre 2G em evidência, vai ficar vazão sobre 2G, que multiplica 1 sobre a área 2 ao quadrado, menos 1 sobre a área 1 ao quadrado. Bom, para não ter que carregar esse termo toda hora, eu vou chamar esse termo que envolve as áreas de C. Então vamos reescrever a equação. Vou reescrever a equação e vou girá-la, ou seja, vou passar o lado direito para o lado esquerdo para o lado direito. Vai ficar aqui C sobre 2G
que multiplica a vazão é igual a P1 menos P2 sobre gama. Vazão aqui, perdão, aparece ao quadrado. Não podemos esquecer disso. Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou passar o 2G para cá, multiplicando, e o C vou passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar aqui que a vazão ao quadrado vai ser igual a 2G sobre C, que multiplica P1 menos P2 sobre gama. Como queremos isolar a vazão, basta agora o que? Tirar a raiz. Então, nossa equação é vazão é igual a raiz quadrada de 2G sobre C, que multiplica P1 menos P2 sobre gama. Olha que interessante. Nós temos aqui uma equação para vazão através do tubo Venturi em função da diferença de pressão, tá, na seção de entrada e na garganta do Venturi. Dessa forma aqui, tá, a gente ainda não consegue determinar um valor de vazão no Venturi, porque nós estamos usando, tá, para medir a diferença de pressão o manômetro de tubo em U. Mas se nós tivéssemos, por exemplo, tá, acoplado nas seções manômetros de Bourdon, como mostra essa figura aqui, tá, um manômetro antes, na entrada do Venturi, e um manômetro, tá, na garganta, nós teríamos aqui então as pressões P1 e P2, e poderíamos usá-las na equação que nós obtivemos para vazão, né, que é vazão igual raiz de 2G sobre C, que multiplica P1 menos P2 sobre gama, para a gente poder obter o valor da vazão. Tá simples assim. Mas vamos voltar ao nosso problema. Bom, como estamos usando o manômetro de Bourdon, tá, para determinarmos a diferença de pressão, é necessário então, tá, relacionarmos P1 com P2 com essa diferença de altura na coluna de mercúrio do manômetro de Bourdon. Como fazer isso? Bom, simples. Vamos olhar aqui então para o manômetro. Tá, então vamos lá. Eu vou aqui focar meus olhos agora no manômetro. Então o manômetro de Bourdon, não, perdão, né? Manômetro de tubo em U. Então vamos focar nossa análise no manômetro de tubo em U. No manômetro de tubo em U, tá, o que vale aqui agora, tá, é o princípio fundamental da hidrostática, já que a água e o mercúrio se encontram em repouso. O que diz o princípio fundamental da hidrostática? Que num dado fluido em repouso, no mesmo fluido, a pressão é igual a uma dada horizontal. Então aqui, tá, na coluna de mercúrio, vou chamar, deixa eu mudar aqui a corzinha da canetinha, o vermelho, então vou chamar aqui de A. Então a pressão em A, ela tem que ser igual à pressão em B, segundo o princípio fundamental. Então vamos equacionar isso. Voltando. Aqui, em relação à linha central do Venturi, ainda vou colocar aqui uma altura auxiliar, que vai desde o topo da coluna de mercúrio até a linha central do Venturi. Então eu vou chamar aqui de uma altura auxiliar, qualquer nome, né? Eu vou chamar de x. Ok? Vamos equacionar isso então. Então, do princípio fundamental, eu sei que a pressão em A tem que ser igual à pressão em B, hidrostática. Então, pressão em A tem que ser igual à pressão em B. Mas agora vamos formular uma equação para pressão em A. O que é ou o que contribui com a pressão em A? Observar no desenho, é a pressão hidrostática da coluna de água, que vai até o centro, tá, do Venturi, mais a pressão na seção 1. Então vai ficar aqui ρg vezes, quem são as alturas? Vai ser H mais X, então essa é a pressão hidrostática da coluna de água, mais a pressão na seção 1. O mesmo vale para a outra coluna, ou seja, a pressão em B ela é igual à pressão hidrostática da coluna de mercúrio, mais a pressão hidrostática da coluna de água, mais a pressão na seção 2. Então vai ficar aqui ρ do mercúrio, vezes G, vezes H, mais o ρ da água, vezes G, vezes X, mais
a pressão em 2. O que vamos fazer agora? Vamos igualar essas duas equações. Então vai ficar, na verdade, já vou igualar e distribuir aqui, ó, ρg vezes h e ρg vezes x. Então vai ficar, quem é PA, vai ficar ρg vezes hzinho mais g vezes x mais pressão em 1 tem que ser igual a PB. Quem é PB? Rho do mercúrio vezes G vezes Hzinho mais Rho da água vezes G vezes X mais P2. Nós podemos simplificar. Observem que aparece aqui ρgx do lado esquerdo e ρgx do lado direito com o mesmo sinal. Se nós trocarmos qualquer um deles de lado, eles vão cancelar-se mutuamente. Então, eu estou cortando aqui. O que eu vou fazer? Vou passar a pressão P2 do lado esquerdo e ela vai negativa. Esse termo que envolve ρg hzinho do lado direito. Então vai ficar aqui P1 menos P2, que é igual a Rho do mercúrio vezes G vezes Hzinho menos Rho da água vezes G vezes Hzinho. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer duas coisas. Tá? Eu vou dividir toda a equação por ρg, lembrando que o ρg é o peso específico da água, e também vou colocar esse Hzinho em evidência. Então vai resultar no quê? Vai resultar na seguinte equação: P1 menos P2 sobre gama, que é igual. Quando eu dividir cada um dos termos por ρg, primeiro, bom, os g's vão cortar. Então aqui vai ficar Rho do mercúrio sobre Rho da água. Então, como eu já coloquei o Hzinho em evidência, vai ficar Hzinho que multiplica Rho do mercúrio sobre o Rho da água menos 1. Olha que interessante. Nós conseguimos obter uma equação que relaciona a diferença de pressão na seção 1 e 2 com parâmetros de leitura direta no manômetro de tubo em U, ou seja, o Hzinho, tá, e as propriedades físicas tanto do mercúrio como da água. É claro, um dado problema que vai operar sempre com água e com mercúrio, tá, então o Rho do mercúrio sobre o Rho da água é conhecido. Tá, então a única variável aqui basicamente é o Hzinho. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir esse termo P1 menos P2 sobre gama no lugar do P1 menos P2 sobre gama que aparece na equação para a vazão. Tá? Então vamos lá. Então substituindo vai ficar vazão é igual a raiz quadrada de que 2G sobre o parâmetro C, aquele parâmetro que depende das áreas, vezes Rho do mercúrio sobre Rho da água, menos 1, vezes o Hzinho. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou substituir todos os valores conhecidos e deixar só em função do Hzinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular esse parâmetro C. Então quem é esse parâmetro C? Então vamos calcular ele. Então cálculo de C. Então recordando aqui, esse parâmetro C simplesmente é um apelidinho, como se diz, né? Que eu botei nesse termo aqui, ó. 1 sobre área 2 ao quadrado menos 1 sobre área 1 ao quadrado. Como as áreas são circulares, então aqui vai ficar 1 sobre, quem é a área 2? Abro parênteses, pi d2 ao quadrado sobre 4, tudo aqui ao quadrado, menos, abro parênteses, pi vezes d1 ao quadrado sobre 4, lembrando que a área está ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Substituir valores, lembrando que d1 é igual, tá, a 0,1 metros, que é 10 centímetros, e d2 é igual a 0,05 metros, que é 5 centímetros. Então C vai ser igual a 1 dividido, então vamos lá, I vezes 0,05 ao quadrado sobre 4, isso aqui é ao quadrado, menos 1 dividido, abre parênteses, pi
vezes 0,1 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Muitos alunos, eu observo em sala de aula que muitos alunos têm dificuldade em executar esta operação matemática na calculadora. Então, para isso, eu resolvi fazer isso neste vídeo. Então, vamos fazer isso, vamos acompanhar comigo. Eu vou abrir aqui a calculadora. Então, está aberta a calculadora. Vamos lá. Então, eu consegui achar um emulador para Cássio, para poder fazer isso no vídeo. Então, vamos fazer essa continha direta, tá? Uma linha só na calculadora. Então, vamos colocar aqui, ó, 1 dividido. Então, estou fazendo essa expressão, 1 dividido. Vou abrir o parêntese. Então, lá dentro vai π. Então, o que é o π? É o shift. ESP. Nesse caso aqui, é shift vezes esse botão de vezes 10 elevado a x. Tá? Mas nas calculadoras, por exemplo, fx32 mais simples, vai ser shift, o ESP. Tá? Vezes o que? Vezes 0,05 ao quadrado dividido por 4. Fecho o parêntese. Então, eu fechei esse parêntese e agora eu vou elevar esse termo ao quadrado. Então, ao quadrado. Menos, então, menos 1 dividido, novamente, abro o parêntese, abri este parêntese, shift, ESP, então aparece o π, vezes 0,1, então fiz 0,1 ao quadrado, dividido por 4. Então, eu dividi aqui por 4, fecho o parênteses, fechei este parênteses e elevo ao quadrado. Igual. Bom, eu vou colocar esse número na notação científica, tá? Que é mais fácil de escrevê-lo, tá? Aqui na equação. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou ficar em Shift, Setup, eu vou clicar na opção 7, para notação científica, 7, vou escolher 4 dígitos. Então, nosso número é 2,432 vezes 10 à quinta. Então, parâmetro C ele é igual a 2,432 vezes 10 à quinta. O que? Como aqui envolve 1 sobre área ao quadrado, então aqui aparece metro a menos 4. Ok. E agora? Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir todos os valores conhecidos aqui dentro da raiz e tirar essa parte numérica da raiz. Então vamos lá. Vamos fazer isso. Então vai ficar aqui, ó. Vazão é igual raiz de 2 vezes, quem que é o g? Aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, dividido pelos parâmetros c, que é 2,432 vezes 10 à quinta, então está aqui, vezes, então vamos lá, quem é o rho do mercúrio? 13.600 é a massa específica do mercúrio, dividida pela massa específica da água, que é 1.000 kg por metro cúbico, menos 1. Opa, deixa eu dar um espacinho aqui para colocar o H. Só vou apagar essa pontinha aqui, o símbolo de raiz. Escrever de novo. Opa. Vezes H. Ok. Então, isso implica. O que eu vou fazer agora? Aqui, 13.600 dividido por 1.000 dá 13,6. Menos 1, 12,6. Então vai ficar 12,6 vezes isso. Então vamos executar isso na calculadora. Tá? De novo. Então, vamos abrir aqui a nossa tela com calculadora. Então, vou abrir a calculadora, vou apagar aqui, vou executar essa continha. Então, vai ficar 2 vezes 9,8, tá? Vezes, aqui dá 12,6, então 12,6 dividido, vou abrir um parêntese e fazer esse número de baixo, 2,432. Aqui já aparece, tá, a tecla vezes 10 alguma coisa. Em outros casos aparece o E, que é o ESP. Então você já pode clicar nele também e colocar o número da potência. Então aqui eu vou colocar vezes 10, então já aparece lá o que? A quinta. Tá? Fecho o parêntese, tá? E aperto o sinal de igualdade. Ok? Como eu quero tirar isso da raiz, tá? Eu vou elevar isso aqui. Então eu vou levar isso a meio, que é o mesmo que fazer a raiz quadrada disso. Então aqui é 1 sobre 2. Então aqui dá cerca de 0,032. Então aqui vai ficar, então, olha a calculadora, então a vazão vai ser igual a 0,032 raiz de H.
Olha que interessante. Tá? Então, se o seu medidor Venturi tem as dimensões conhecidas, tá? Os fluidos são conhecidos, então escoa a água, tá? Aí dentro do interior do manômetro tem mercúrio, a equação para ele simplesmente é essa aqui. Vazão, tá? Vai ser igual a 0,032 raiz de H. Essa equação é conveniente porque você implementa ela, por exemplo, na planilha, tá? E à medida que o H é alterado, você vai ter o seu valor de vazão conhecido. Tá? No nosso caso, tá? Então para H igual a 1,2 metros, basta substituirmos. Então a vazão vai ser igual a 0,032 raiz de 1,2. Fazendo essa continha aqui, vai dar vazão é aproximadamente 0,0351 metros cúbicos por segundo, tá? Ou 35,1 litros por segundo, que é uma vazãozinha razoável. Muito interessante, né? Eu escolhi esse problema porque ele é um problema que tem um apelo prático, tá? Ou seja, é dessa forma mesmo que nós montamos a equação para determinação da vazão através de um bocal Venturi, tá? E o número de passagens, tá, permite então, tá, treinar, né, a questão de aplicar a equação de Bernoulli na resolução de um problema através de várias simplificações, até chegar, tá, naquilo que você deseja. No caso aqui, nós desejávamos, tá, uma expressão para a vazão em função do H e depois calcular o seu valor, tá, para um dado valor conhecido da altura na coluna de mercúrio. Bom, pessoal, eu espero que este vídeo tenha contribuído com vocês para aumentar a compreensão, né, da aplicação da equação de Bernoulli. É importante ficar atento, né, sobre a limitação dessa equação. Ela só vale, né, para situações muito particulares, né, para escoamentos ideais. Tá? Em situações reais de engenharia, tá, é necessário fazer correções nessa equação, tá? Mas de qualquer forma, tá, é um bom exercício. Tá? Então, até o próximo vídeo, tá? E obrigado.